Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai, meu Senhor, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Espírito Santo de Deus, clamo a Ti, Senhor, que nos alimente nessa noite, nesse dia, que nos abençoe, Pai, nesse devocional, que a Tua palavra, Senhor, seja nosso alimento nesse dia, que nos conduza, que alimente nossa alma, nosso coração, e que sejam mais que palavras, Senhor. Que seja o Seu poder nos transformando, Pai, nos guiando, nos fazendo melhores. Que possamos, Pai, ter intimidade contigo, caminhar contigo, Senhor. O Teu sangue, Senhor Jesus, nos limpe todos os dias, Pai, nos purifique. Que dessa forma possamos estar mais próximos de Ti, Senhor, mais próximos do Pai. E que através do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, Senhor, possamos transbordar em nossos irmãos. Limpa, Senhor, os nossos corações, abençoa nossas famílias, a nós mesmos. E que esse devocional, Senhor, seja o Teu Espírito Santo falando conosco. A Ti toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Amém. Amém. A gente parou em qual ontem aqui? No 31, isso? No 30, hoje tem 31 em A diante. partir do 31. Eu até tinha anotado aqui. A Ela partir quer do... ler pra gente, dona Lucinha? Posso Lê pra ler? gente. Amém, amém. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno, é o título que tem aqui na minha versão. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes dos bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondeu o rei, lhes dirá, e respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém.
Amém. Que maravilha, hein? Esse Mateus 25 aqui vem o tempo todo falando sobre a separação do joio e do trigo, né? E, e essa parte final aqui, Jesus vem mostrando pra gente a importância de, de darmos atenção, né, ao próximo, né? E como e onde a gente pode encontrar Cristo, né? São nos pequenos detalhes, né? São nas situações mais simples, né? Onde a gente encontra pessoas com necessidade, né? Ali Cristo está, né? Ali Deus se faz presente, né? É, não é na avareza, não é na briga, não é na contenda, na ira, na raiva, né? Mas é ali na generosidade, na gentileza, né? No estender a mão ao próximo, né? No olhar caridoso, misericordioso. E, e ele cita aqui alguns exemplos, né? Onde ele está presente, né? Quando está com fome, né? Aquela pessoa às vezes que não tem o que comer, está passando necessidade, tem sede, é, o estrangeiro ali, né? Pessoa onde não tem onde ficar, não tem onde se hospedar, né? E tem outras passagens que fala, né? Nós sejamos bons hospedeiros também, a pessoa que não tem o que vestir, o doente, né? O que está na prisão. São coisas que a gente sempre tem que incluir nas nossas orações, são coisas que a gente sempre tem que, né, ter o nosso olhar, né, diferenciado para isso, né? Porque são os necessitados, né? Onde realmente a gente pode encontrar Deus e Cristo, né? Eu acho que todo todo estudo que a gente faz aqui na Bíblia, na palavra, né, sempre está voltado a isso, né? A ajudar o próximo, né? E é onde a gente pode encontrar os próximos que estão em maiores necessidades, né? São situações como essa onde Cristo se faz presente, né? E, e a gente percebe, né? Nessas situações de tanta dificuldade, né? Que as pessoas às vezes estão passando, mas esse esse olhar diferenciado para essas pessoas, né? Quão bom é a gente às vezes, né, tá estendendo a mão para uma pessoa dessa, porque eu acho que todo mundo sente, né, uma emoção diferenciada realmente, né? Quando a gente estende a mão realmente para uma pessoa que está em necessidade. É realmente o poder do Espírito Santo naquele momento que toca, eu acho que tanto quem está recebendo quanto quem está estendendo a mão, né? O amor de Cristo realmente sendo derramado naquele momento, né? Onde a gente vê realmente, é, a gente consegue ver mesmo Jesus, né? A gente consegue realmente ver Deus ali presente, se manifestando naquele momento, né? É o amor realmente sendo manifestado naquela situação. E, e existe tantas situações como essa, né? Seja através de a gente estender um prato de comida, né? A gente né? Poder vestir alguém ou poder até mesmo através de uma oração, né? Através de uma oração, né? É, a gente poder manifestar o Espírito Santo através do amor de Cristo. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Isso é se manter com o óleo, né? O Espírito Santo presente nas nossas vasilhas, né? Como falou aqui no primeiro trecho, né? A gente manter as nossas vasilhas cheias o tempo todo, né? É carregar esse olhar, né, esse olhar diferenciado do cristão realmente, né? Por onde nós andarmos. É, os nossos talentos aqui também, né? Traz essa questão dos talentos aqui também, a gente poder estar, né, utilizando aquilo que Deus vem colocando nos nossos corações, né? Através da palavra dele, tudo que ele vem nos ensinando, a gente poder estar transbordando por onde a gente passar e não tem como a gente não notar, né? Não notar Jesus nessas situações, né? Que nós possamos
estar atentos, né? Nosso olhar realmente com discernimento para poder enxergar Jesus nas situações e poder ter a coragem, né? Coragem de agir, né? Ontem eu vi uma das coisas que me chamou muita atenção, acho que para todos nós, né? Para mim também, foi a questão da preguiça, né? Porque que a gente deixa a preguiça de lado, né? Que mesmo nos nossos momentos de dificuldade, a gente possa exercer, né, esse agir. Ontem eu estava voltando, né? Vindo para São Paulo, não tinha dormido a noite toda, dormi um pouquinho, né? Mas daí eu lembro que eu entrei no Uber, e aí tava com um rapazinho ali, ele tinha o crucifixo ali pendurado no carro. Eu com vontade de falar com ele, de perguntar ali pra ele sobre. E eu tava cansado. Eu falei, não, não, hoje não, né? Amanhã eu converso sobre isso, né? Hoje eu tô cansado, né? E é justamente sobre isso, sobre a gente suportar, né? Sobre a gente ir, né, ir além e deixar o Espírito falar, né? Deixar ele fazer, né? O Espírito Santo vai fazer. Que a gente possa, né, estar prostrado e ser usado, né? Pelo Pai, né? Todo momento, né? E glória a Deus por essas palavras, né? Que sirvam sempre de atenção para todos nós e a gente possa ter esse olhar aqui voltado para essas necessidades, para os necessitados, né? E estender a mão, e essa fome, né? Quando a gente estava lendo aqui, a dona Lucinha lendo, né? Que vinha na minha cabeça também essa fome, essa sede, né? Ela pode ser material, né? Mas ela também pode ser espiritual, né? Ela pode ser a fome, né? Pela palavra, né? A sede de conhecer, né? A palavra de Deus, se aproximar de Cristo. Então, ela tá no pobre e tá no rico também, né? Ela tá no pobre e tá no rico. A gente possa caminhar como luz de onde nós passarmos, né? Vi para vocês comentarem, gente. Eu queria, enquanto o Fábio falava, eu estava anotando aqui, né? Esse trecho aqui, para mim, fala de bondade no coração e de servidão ao próximo. E me faz entender que o que fazemos ao próximo, fazemos a Deus, né? Jesus fala, o que fazes ao próximo, fazes a mim, diz o Senhor. E aí eu queria ler estava lendo aqui também na minha Bíblia, ela tem um comentário sobre justamente esse trecho aqui, que eu acho que vale compartilhar, de fé e obras. A parábola das ovelhas e dos bodes exemplifica a ligação indissolúvel entre fé e obras. A relação entre fé e obras e aprovação final é uma característica dos ensinamentos de Jesus. Para ele, as obras são um indicador claro da fé, que começa com o arrependimento, uma conversão da mente e do coração, que implica dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Jesus não ensinou a salvação por obras, mas sim a necessidade de uma conversão, abre parênteses, uma reorientação interna em direção a Deus por um ato da própria graça divina, fecha parênteses, que resulta em uma vida de obediência. As boas obras são consequência natural de um relacionamento com Jesus Cristo. Jesus promete bênçãos e recompensas para aqueles que viverem de acordo com a vontade de Deus.
Consequentemente, os que desejam entrar no reino dos céus devem viver em retidão. A fé que não resulta em obras não é fé salvadora. A aplicação indevida do conceito de salvação somente pela graça criou uma dicotomia entre fé e obras. A salvação não é obtida por obras, mas também não é desprovida delas. Ou seja, a gente leva uma vida muitas vezes egoísta, né? Quando eu olho para trás assim, eu não sei se eu estou me justificando, se, enfim, não é esse o intuito, mas eu tenho a impressão que tudo nos leva a pensar na vida como sendo algo para nós. Eu tive acho que todos nós aqui passamos por momentos difíceis, se não todos, pelo menos a maioria, eu garanto que teve muitos momentos difíceis na vida, infâncias difíceis. E quando a gente passa por momentos difíceis, a gente se defende, a gente cria ferramentas, cria crenças, cria maneiras de se proteger. E na sobrevivência, você luta por você mesmo. Não dá muito tempo de pensar no próximo, às vezes, né? E aí, eu acho que o mundo está muito tomado por isso, sabe? Tomado por essa questão de si, de olhar para si, o narcisismo, ou a briga pelo poder, ou a vaidade. Mas quando eu paro para pensar, eu vejo que é tudo muito para si, sabe? E aí, quando existe a conversão de verdade, tudo muda. Porque o Espírito Santo de Deus nos faz enxergar, primeiro, que não se trata de nós. Acho que o primeiro de tudo é a gente enxergar que existe algo muito maior que nós, que é Deus, mas enxergar isso não de uma forma literária, como nós lemos ou como nós ouvimos de uma maneira muito superficial, mas enxergar mesmo esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama tanto, que é tão poderoso, que criou tudo, toda essa maravilha. E aí nós enxergamos, passamos a enxergar e começa esse nascimento de novo, né? E esse nascimento, ele converte os corações através do arrependimento, a gente passa a enxergar tudo que foi feito de errado, o que ainda fazemos, e nos arrepender e buscar fazer diferente, e automaticamente as obras, elas passam a ser uma consequência disso. Porque a gente começa a ver que é isso que Deus espera de nós. As coisas se conectam. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas o que é o reino dos céus, né? Jesus vem para nos mostrar como é o reino dos céus. Aquele que foi construído desde a fundação do mundo para nós. Mas nesse reino dos céus, não pode haver o orgulho, não pode haver a vaidade, não pode haver pecado, não pode haver nada dessas coisas que nós vemos aqui no dia a dia, porque senão seria esse mesmo mundo, não seria o reino dos céus. Então, como podemos nós entrar nesse reino dos céus se nós estamos tão carregados de todas essas coisas? Então, é preciso que a gente se livre dessas coisas. E eu tenho a impressão que a gente começa a agir na vida desde criança, não sei se eu não diria agir, eu diria reagir. E a gente passa a reagir às situações, muitas vezes até no intuito de se defender,
pensando só em si, só em si, só em si, e reage, e isso vira uma maneira de ser, um modus operandi, a maneira como você enxerga o mundo, que é totalmente o oposto do que Jesus Cristo vem nos ensinar. E Deus já disse isso para nós lá atrás. Ame primeiro a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente estaria vivendo no reino dos céus de fato. Então, quando o processo de conversão começa, eu acho que esse é um dos primeiros entendimentos. Ele vem junto com a obediência, você começa a obedecer e começa a agir dessa maneira, e é um processo de cura, no meu entendimento, é um processo de cura por abstinência. Como é que você cura um vício? Somente através da abstinência. Enquanto você continuar com aquelas atitudes, você continua viciado. E como você construiu um vício, um hábito de agir daquela maneira, se você não nascer de novo, assim como diz Jesus, nascer de novo, não tem como. Como podemos nós entrar no reino dos céus cheio desses vícios, que só pensa em nós, que não estende a mão ao próximo? Então, tudo isso que nós estamos passando aqui, eu entendo que é um ensinamento que Deus quer que passemos e aprendemos. Alguns vão aprender, outros não, outros vão ignorar. Mas tudo que nós fazemos para Deus, seja de bom, seja de ruim. Não tem como escapar. Tudo, exatamente tudo que nós fazemos para Deus. Agora, se eu passo o meu dia com essa consciência que tudo que eu estou fazendo para Deus, isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Isso vai me ajudar a colocar as boas obras em prática. Não é que elas vão me salvar, mas elas vão testemunhar a salvação que veio através do sacrifício de Jesus. E veja que Jesus, ele foi, ele, Deus, ele demonstra todo o seu amor através de Jesus para nós. E Jesus vem aqui, leva uma vida impecável, perfeita, e demonstra para nós todo o seu amor. E ele nos ganha através desse amor. E ele nos inspira a ser como, na verdade, não só nos inspira, ele nos convida a ser como ele, a agir como ele, através do amor. Porque o reino de Deus é um reino de amor, é um reino de bondade. Não dá para entrar lá pensando só em si, mesmo que a salvação seja individual. E aí, só para encerrar aqui, eu estou até me estendendo um pouquinho, porque a gente tem só essa última parábola aqui desse capítulo. Então, vou me permitir aí, se não tiver problema para os irmãos, estender mais um pouquinho só nisso aqui. Então, como é que a gente... veja como tudo faz sentido, né? Quando Jesus fala para nós pregarmos o evangelho, não é só com palavras, mas é também através das nossas atitudes, através das nossas ações, através das nossas obras. E aí eu ouvi uma explicação muito bonita do Rodrigo Silva. Ele estava contando que Gandhi, ele para quem não sabe, Gandhi foi um dos
maiores líderes da Índia, né? E a Índia é o país, se não me engano, ela já passou a China em número de habitantes. Não tenho certeza disso, tá? Mas se não passou, está muito perto ali. 1,1, quase 2 bilhões de pessoas. E, segundo ele, deve haver em torno de 3% da Índia cristã. A maioria são de origem hindu, enfim, outras denominações religiosas ali. E Gandhi, ele conta que Gandhi, no momento em que ele ouviu falar de Jesus e ele começou a estudar sobre Jesus, aquilo fez muito sentido para ele. E ele começou a estudar quem é esse Jesus. E ele começou a buscar quem era esse Jesus. E ele procurou uma igreja para poder aprender de Jesus. Ele não citou, né? Mas ele procurou umas 3 ou 4 vezes. E ele foi rejeitado, foi, como é que fala a palavra? Quando você é discriminado, não receberam ele como Jesus o teria recebido e como Jesus nos recebe, independente de qual seja o nosso passado, independente de qual seja a nossa crença, independente de quem nós sejamos. Jesus vai nos receber com o mesmo amor que ele recebeu o povo de Deus escolhido e que o recebeu mal, inclusive. E aí ele diz que Gandhi citou, fez uma frase que ficou muito famosa, né? É, ai, meu Deus, me ajuda a lembrar dessa frase. E É tipo assim, James, que Mahatma Gandhi ele falou, eu não sei a frase ipsis literis, né? Mas o sentido é que o Cristo é bom, que o Cristo é amor, chatos são os cristãos. É mais ou menos isso, mas é que ele quis dizer. eu vou ver, eu acho que eu vou levantar essa frase aqui, quer ver? É, ele quis dizer isso é verdade, mas ele falou assim, puxa vida. Bom, enfim, o intuito é esse. Depois eu vou tentar rever o vídeo lá, enfim, eu vi vários, não sei se eu vou achar, mas... Ou seja, ele estava dando uma explicação que existem pessoas boas e Deus se manifesta através de todos os seres humanos. E que existe Deus em todos nós, independente da nossa crença, da nossa doutrina, da religião que nós pertencemos. A bondade, aquele que possui bondade, que possui justiça, será que ele não será salvo? É só Deus quem sabe, nem eu nem você podemos dizer isso, né? Mas o fato é que Deus ama a todos, mesmo aqueles que não são bons. Mesmo aqueles que fazem maldade, mesmo aqueles que estão em pecado, são amados por Deus. Imagina um que é tão bom. E aí, voltando para o contexto, o que que acontece? Imagina se Gandhi tivesse sido recebido na igreja como Jesus quisera que ele fosse recebido. Imagina se alguém tivesse abraçado Gandhi, Mahatma Gandhi, e, e mostrado para ele quem Jesus é de verdade. E que ia exatamente ao encontro de tudo que ele defendia, que era justiça, que era liberdade, que era bondade. Você imaginou quantas pessoas teriam sido convertidas também através desse homem que influenciou milhares? E aí ele comenta o seguinte, né? Nós temos essa obrigação, essa capacidade primeiro, né,
de testemunhar, porque nós viemos para testemunhar de Cristo. A nossa função é testemunhar. Nós conhecemos Cristo, nós seguimos a Cristo, então nossa conduta precisa ser essa, assim, ó, ou seja, precisa ser a conduta exercida por Cristo. Óbvio que nós não seremos perfeitos como Ele, mas nós devemos perseguir isso, sabe? Então, assim, e tudo isso passa pelas obras. Por quê? Porque a nossa fé e a nossa intimidade com Deus é só Ele, só Deus que conhece. Ninguém mais sabe do nosso coração. Eu posso vir aqui e falar um monte de coisas, posso ter um discurso bonito, mas o que está dentro do meu coração é só Deus que sabe. Agora, as minhas obras serão reconhecidas por todas as pessoas que me veem. Se eu estiver fazendo algo errado, se eu estiver fazendo algo que é mal contra o meu irmão, se eu deixar aqui, como Jesus diz, né? Se eu deixar, se eu for um bode e não uma ovelha, né? Como ele fala aqui, ó. Tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então, assim, se eu for um desses daqui, qual é o testemunho que eu estou dando de Jesus? Porque foi a impressão que Gandhi teve. Nossa, esses são os cristãos? Eu não quero ser como eles. E é isso que a gente precisa. Essa é a importância das nossas obras, sabe? Quando Jesus nos chama para testemunharmos dele, as nossas obras vão falar por nós também, nossa conduta. Vão perceber o nosso amor, o amor de Cristo, através das nossas obras. Porque ninguém é capaz de olhar para dentro de nós e enxergar o nosso amor, a não ser quando nós manifestamos através das obras. Então é por isso que a fé sem obras, ela é como a figueira que não dá frutos, né? Então, é muito bonito esse pedaço aqui. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entendendo que como Jesus foi maravilhoso. Aliás, Deus é maravilhoso, né? Porque como pode tudo se conectar, né? É a perfeição. É como é nosso DNA, como tudo que ele fez no mundo. É perfeito e maravilhoso. E aqueles que não entendem, não são capazes de ver, de enxergar. E cabe a nós contribuir para que cada vez mais outras pessoas possam enxergar. Amém? Desculpem se eu passei muito fiquei um pouco mais à vontade hoje, mas enfim, a mensagem. Me chama um pouco a atenção aqui que nós lembrarmos, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E, e somos criatura, né? Nem todos são filhos, mas somos criaturas de Deus. E por sermos criaturas de Deus, nós somos parecidos, né? Nós somos semelhantes a Deus, né? Em espírito, né? E, e essa questão do amor, né? O estender ao braço ao próximo, a generosidade, eu acho que quando nós recebemos amor, consequentemente, o amor gera amor, né? Não tem como a pessoa receber o amor sincero e ela não conseguir responder isso com amor também, né? Ela pode estar machucada, né? Tem a questão da gente fala da vaidade, do orgulho que vai machucando e a pessoa vai colocando camadas para se esconder, né? E às vezes ela responde algo porque ela está tentando se proteger, mas uma criança por origem, né? Ela sempre quer o bem do outro, né? Ela sempre quer o bem do próximo.
Uma criança sempre quer transbordar o amor para o outro. Então, quando você ama uma criança, ela, consequentemente, ela te retorna com amor, né? Ela não te retorna com egoísmo, né? A não ser que ela tenha alguma mágoa, alguma coisa que está acontecendo naquele momento, né? Mas a natureza humana, né? A imagem de Deus ali, a semelhança de Deus é o amor, né? E é o orgulho, é a vaidade que nos afasta de Deus, né? É o orgulho, a vaidade que ao longo da vida, às vezes as pancadas que a gente vai tomando na vida é que faz com que a gente se endureça nosso coração e deixe de ser generoso, né? E deixe de estender a mão, deixe de andar com a bondade no coração, né? Mas eu acredito que ser bom, né? Quando o homem está livre da vaidade, do orgulho ali, é o que a gente tem mais de próximo ali né, de Deus ali, do Espírito Santo. Agora, uma frase, você estava olhando, falando das frases aqui, eu busquei aqui uma das frases que Gandhi falou, que é olho por olho, né? Que tinha antigamente uma das leis, né? Ele fala, olho por olho, o mundo acabará cego. Então, acho que vem muito a ver, né? Então, enquanto não tiver, né, o orgulho moído, enquanto não tiver a vaidade moída, né? Enquanto a gente não andar em humildade, né? Não vai sobrar ninguém, né? Que um vai querendo matar o outro, né? Um vai querendo matar o outro. Ontem eu estava assistindo. é, Ontem eu cheguei aqui aí à noite descobri que tinha uma final aqui né? Palmeiras e Corinthians, e Palmeiras. E eu assistindo aquele jogo ali, eu vendo aquilo ali, aquela disputa acirrada, né? E eu ficava perguntando pra mim, onde tá Deus ali, né? Onde tá o amor ali? Porque era um comendo o outro, né? Insultando o outro, assim, tem aquela disputa do esporte, né? Que a gente pode falar que é saudável, porque, né? Mas via muito ódio, sabe, muita raiva, muita briga, muita ira. E eu falo, não tem como Deus ficar próximo do ambiente desse. E eu ficava me perguntando, né, será que, né, Deus se faz presente nesse ambiente? Em quais momentos, né? Ou como Deus usa esse ambiente, esse momento para se manifestar, né? Ali naquele momento, nas pessoas, né? No acontecer ali durante, né? E eu imaginando ali onde que Deus se fazia presente, né, naqueles momentos, né? E com certeza ele se faz presente, né? Em alguma situação, né? Em várias situações ali, nos detalhes, né? Ele se faz presente na vida das pessoas, né? E cada pessoa é tocada de uma forma diferente, né? E aí vai depender muito do que ela está vestindo, né? Do que ela está, né, em mente, do que ela está nos pensamentos dela, né? E o que ela, né, está extravasando ali, né? E, e ali vejo muito coisas do mundo, né? Eu vejo muito coisas do mundo, né? A ira, a raiva se manifestando, né? Não, é só um jogo, né? Me lembrou muito a época do Império Romano, né? Só não era os gladiadores ali, né? Só não tinha sangue, né? Mas a raiva, né? Todo aquele entorno ali era muito parecido, né? Com o que era a distração, né? Que trazia as pessoas para um mundo, né, onde talvez o prazer ali mais imediato ali, e era uma distração realmente, né? Uma distração onde as pessoas te afastavam de tudo que é ensinamento de Deus ali, né, para e a raiva se manifestava ali, o ódio se manifestava em torno de não, é só uma brincadeira, é só uma diversão, é só um passatempo, né? É só um passatempo. Mais uma das coisas do mundo aí que afasta o homem daquilo do propósito de Deus realmente. Não que não se deva brincar, jogar, né? Ser feliz. Ser feliz é diferente de xingar, humilhar, brigar, né? Ontem teve até briga no meio do campo. Fogos, né? Os caras jogando fogos no jogador adversário, né? Então, coisas que, imagina, né? Cristo olhando aquilo, né? E a gente, às vezes, cego por um momento ali, né? Por uma diversão, né? Poderia sermos nós, né? Ali jogando aquele fogo tomado, né? Por uma. Ah, não. É como se a gente não fosse responsável, né? Pelo que a gente tá ali, né? Pelo que a gente faz, né? Amanhã eu sou uma pessoa diferente. Hoje só tô aqui, né? Como se tivesse duas versões da gente mesmo, né? E. Mas é o amor, né? Eu acho que quanto mais a gente ama, mais a gente percebe, mais a gente espalha, né?
E a brasa, né? A brasa que a gente vai colocando na cabeça das pessoas, né? Então, quanto mais a gente vai transbordando esse amor, as pessoas vão se sentindo tocadas, né? E o Espírito Santo vai se manifestando. Vai se manifestando de diversas maneiras aí, né? Lembrei da frase que eu achei aqui, ó, ela fala: amo o, amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Já pensou? É, eu tinha achado também, James, assim, eu até botei no chat aí. Eu gosto do seu Cristo, eu não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Pois é. É, essa frase de Gandhi é célebre, né? Eu só não tava, eu sabia mais ou menos o contexto, não sabia tal e qual, né? Eu fui no chat GPT, nosso amigo ajudador, né? De tirador de dúvidas. Então, e mais ainda, com relação a tudo isso que a gente falou, sabe? Francisco de Assis tem uma frase que a Igreja Católica chama de São Francisco, né? O Francisco de Assis, ele tem uma frase que diz assim: pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. O que ele quis dizer com isso? Que a gente pregue com amor, que a gente pregue fazendo, exercitando, exercendo aquilo que o evangelho manda. Se está alguém com fome, dê de comer. Se está alguém com sede, dê de beber. E aqui é no sentido literal mesmo da fome, da sede, da visita ao enfermo, da visita ao presidiário. Tem gente que diz, eu não vou ao hospital, eu não gosto. Eu não tenho muito chamego com o hospital também, não, mas já tenho chamado para presídio, gente. Eu já evangelizei em presídio feminino por um bom tempo. Gente, quando a gente chega lá que vê aquela situação, a primeira vez foi um impacto tão grande para mim, porque como eu não conhecia, né? E eu fui com uma amiga da outra igreja, e quando eu cheguei lá, que eu vi aquela situação, aquele amontoado de gente, de cortar coração, e a gente vê pessoas aprisionadas pelo inimigo. A gente olha para aquelas pessoas, meu Deus, são imagens semelhantes e semelhança tua, Senhor, mas elas estão aprisionadas pelo Satanás, estão aprisionadas pelo inimigo. Como não amar essas pessoas? E aqui Jesus se coloca até nisso. Como um presidiário, eu estive preso e não me visitaste. Eu estive enfermo e não me visitaste. Quantas vezes eu fiz visita a hospitais, porque como eu já disse para vocês várias vezes, da intercessão, a gente precisa fazer esse tipo de coisa. E é preciso muito amor, gente, no coração, para poder, quando se depara com essas situações, porque você dá um pedaço de pão, um prato de comida, isso aí já se torna mais fácil. E nem é para todos, que é fácil, não. Nem é para todos, estou nem aí. Eu tendo meu pão de cada dia, tá bom, tá tudo certo. Quando Jesus manda dizer o contrário, por isso Gandhi disse, eu gosto do Cristo, o Cristo mandou fazer tudo isso, mas os cristãos estão fazendo? Aí a gente pode, o que é que está faltando eu fazer? O que está nesse contexto? Eu estou alimentando a quem tem fome? Eu estou dessedentando a quem tem sede? Eu estou visitando presos? Eu estou visitando enfermos? Né? Então, assim, esse sermão aqui, esse final desse sermão profético aqui, aliás, esse capítulo 25 todinho é o amor, é as obras, né? Como diz aqui em Efésios, que diz assim, já tá no finalzinho, a gente vai só arrematar com isso aqui. E a Efésios capítulo 2, a salvação é pela graça. Porém, aí esse porém é meu, gente, esse porém é meu. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí a gente começa a pensar, que amor é esse? Que é capaz de Jesus mandar o filho dele, o filho unigênito dele, que nós somos adotados, Jesus é o filho unigênito, único.
para morrer, para sofrer daquela forma? Será que não tinha necessidade dele mostrar o amor dele de outra forma? Não. Aí eu digo que não. Esse é o amor que a gente tem que se espelhar, que tem que se espelhar mesmo. Mas aí vem o complemento, dizendo que ele não vem das obras, né? A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, que a gente não fique se gloriando, se vangloriando daquilo que a gente faz, porque é para Deus que a gente faz. Importa que Deus veja o que está no nosso coração, como James falou. O que está no nosso coração é o que Deus vê, não é o que é a aparência externa, não é aquilo que eu estou, eu vou limpar a igreja, chega, eu vou limpar a igreja, que é para todo mundo ver que eu estou limpando. Não, eu vou porque o meu coração arde por preparar aquele lugar para cultuar a Deus mais tarde, às 10 horas da manhã. Eu tenho que estar lá cedo, 8h30, por isso que eu não vou participar. Mas é porque o meu coração arde por aquilo ali. Noutra igreja, eu nunca fiz isso, porque eles tinham funcionários. Eu dava aula na escola bíblica, eu liderava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas, gente, eu nunca me senti tão bem quando eu cheguei nessa nova igreja, que eu tive que limpar banco, eu tive que varrer chão, limpar banheiro. Ai, aleluia. Bom, aí continuando. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí é onde vem o grande lance. Nós fomos criados, salvos não pelas obras, mas fomos criados para elas. E é que tudo que está ensinando aqui, nesse final do capítulo 25. Somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É o fim do versículo. Então, é só isso que eu tinha de dizer, né? Porque James e Fábio já deram a senhora aula sobre esse pedaço de capítulo aqui, do 31 ao 46. É só arrematando mesmo, que a gente viva o evangelho e, se necessário, use palavra, como Francisco de Assis diz. E que a gente seja esse cristão amável, o cristão que exala o bom perfume de Cristo, e não só um pregador de palavras, de jogar a letra, mas que a gente possa vivenciar o que a letra nos ensina, né? Possa viver esse evangelho pleno. Só assim, agora eu vou finalizar mesmo. Só falta 5 minutinhos para 8 horas. Então, assim, no meu último dia, que antes de ir para Orlando, foi um culto de Santa Ceia. Eu não estava servindo na intercessão, portanto, não estava com a blusa de serviço, não estava com a bata da intercessão, porque eu não estava na escala naquele dia. Eu estava na fila para entrar, quando a igreja abrisse, eu entrar, sentar no meu lugarzinho e receber uma bênção dos pastores e tudo mais, porque eu ia viajar e tudo. Só que chegou alguém nessa fila e disse: Irmã Lucinha, estão lhe chamando lá dentro. Estão lhe chamando, tem uma pessoa lá que a senhora precisa ir, sei o que, atender. Era um bêbado, gente. Era uma pessoa embriagada que outra pessoa da intercessão tinha trazido e mandaram me chamar. E aí a pessoa que estava na porta disse: Irmã Lucinha, a senhora está servindo hoje? Porque não pode entrar agora, não. Aí eu disse: Filha, eu vou entrar. Me desculpa, depois você vai entender. A pessoa que estava na portaria. Aí depois você vai entender. E na hora e fui atender esse bêbado, orar por este bêbado, e este bêbado me abraçou e me cheirou. Fiquei pura bêbado, gente, fiquei pura cana. Vou dizer para vocês logo. E porque queria me dar de presente uma Bíblia que ele tinha achado, não sei por onde. Eu disse não, que não precisava. Então, o que eu disse? Na hora da bênção pastoral, aí eu aproveitei para falar. Alguém que estava na recepção perguntou se eu estava servindo. Gente, eu não estou com a blusa de serviço, nem com a bata da intercessão, mas o meu coração está em Deus. E eu fui atender aquela pessoa. Menino, foi bom. Então, são coisas que precisa a gente mostrar em obras mesmo, não só em palavras. Amém, meus irmãos. Amém. Eu estava Eu procurando estava aqui falando, né? o versículo. Desculpa, Diego. Vou falar Pode rapidinho falar. aqui. Eu estava procurando o versículo aqui que fala lá, a gente leu recentemente, aí eu vi aqui no 23:11, que fala: Mas o maior dentre vós será vosso servo, né? É aquele que serve, né? Aquele que serve que será o maior, né? Então, nosso papel aqui é servir. Quando a gente serve, a gente recebe, né?
gente recebe o Espírito Santo o tempo todo no nosso coração, né? Quando a gente está cheio de problema, né? Como é bom a gente servir, né? Tem tantos exemplos aí de onde a gente realmente tira o foco dos nossos problemas e a gente foca no problema dos outros, né? E os nossos problemas, né, são resolvidos, né? A paz né, a paz de Cristo, né, nos encontra, né? Através da nossa serventia, né? Da nossa dedicação ao próximo, né? Muitas vezes a gente fica muito focado nos nossos problemas, tentando resolver os problemas. Ah, não. Eu vou ajudar o outro depois que eu resolver os meus, né? Depois que eu resolver isso. Não, só falta isso, só falta aquele outro, só falta aquele outro. E a gente vai postergando, postergando, né? E às vezes a solução está tão perto da gente, a gente não consegue enxergar, né? É quando a gente para de olhar para os nossos próprios problemas que a gente consegue realmente, né, encontrar a solução para os, para os nossos, né? É Ainda tem, através da graça de Deus, né? Não do que a gente faz, né? ainda tem mais. Quando a gente escuta o problema do outro, ah, não, não vou falar porque você está cheio de problema, mas aí é que tá. Quando a gente escuta o problema do outro, é que a gente vê que o nosso só desse tamanhozinho. Que cada problema, quem trabalha com, quem lidera o outro, né? Quem trabalha com ser humano, com pessoas, né? Você escuta cada coisa que você diz, meu Deus, eu não tenho problema nenhum. É, pois é. Então, eu O estava irmão que você falando coloca. aí, assim, eu estava uma reflexão aqui, né? A gente está falando aqui das obras, né? De fazermos as obras. Mas a senhora tocou um ponto muito interessante. A senhora falou assim, ardendo no meu coração para ir lá limpar a igreja, para ir lá pregar para o meu irmão, para ir lá, enfim, seja qual for a obra, está ardendo dentro do coração. Eu enxergo isso sendo o fruto do Espírito. Isso significa, isso é a conversão. Porque quando você está no superficial, essas palavras, elas podem até fazer sentido cognitivamente, mas não está no coração. Quando existe a conversão, o entendimento, a conversão de fato, aí é onde você sente a necessidade de fazer o bem pelo outro, de fazer as boas obras. Na minha visão, é aí que o Espírito Santo de Deus está agindo em você, está movendo você, está te incomodando, está queimando aí dentro para que você faça algo. Então, se a gente não está conseguindo ainda agir como cristãos, de fato, tem alguma coisa faltando. Então, eu vou refletir sobre isso também. Tem alguma coisa faltando. Será que eu tô me relacionando verdadeiramente com Deus? Ou será que eu ainda estou com camadas, com crostas, né? Porque a gente sabe quais são as obras do Espírito Santo. São boas obras, né? Eu acho que é em Gálatas, né? Ou Efésios fala, fruto do Espírito Santo. Bondade, benignidade, longevidade, Gálatas 5:22. Gálatas. Obrigado, Lucinho. Perfeito. Então, se eu estou com o Espírito Santo, esse fruto vai se manifestar em mim automaticamente, vai arder dentro de mim. Se eu não estou sentindo isso, será que há esse espírito? Né? É para a gente pensar. E se não há, por que não há? O que está faltando eu fazer para que haja? O que está precisando limpar aqui para que haja? Porque o Espírito de Deus, o Espírito puro, não pode habitar com o pecado, né? E aí vem Jesus nos ensinando que o arrependimento nos limpa, nos purifica, para que a gente possa novamente se reaproximar de Deus. Então, Isso, tudo que vai, tudo que se conecta, né?
Por isso que você está falando aí, James, que a nossa caminhada ela não acaba na nossa conversão, ela não acaba no nosso batismo, né? Ela é um início da nossa jornada, né? E ao longo da nossa caminhada a gente vai errando muito, a gente vai pecando muito, e a gente vai se lapidando, né? Através do arrependimento, através do reconhecimento, né, da verdade, né? Da nossa humilhação, né, perante a Deus e reconhecendo aonde que a gente errou, aonde que eu falei a mais, aonde que eu deveria ter freado a minha língua, aonde que eu, né, a minha fui tomado pela ansiedade, ou fui tomado, né, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, e a gente vai se lapidando, é o caminho da santificação, né? Onde a gente vai se humilhando, vai adquirindo conhecimento, e essas coisas elas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente vai se humilhando, vai adquirindo conhecimento, a gente erra de novo, aí se humilha de novo, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo sabedoria, e erra de novo, aí se humilha de novo, vai se transformando, vai se transformando, até que a gente né, possa, né, experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, né? E a gente vai realmente identificando o nosso propósito e vai sendo cada vez mais luz por onde a gente passar, né? Então, o verdadeiro cristão, ele é um doente, né? O verdadeiro cristão, ele precisa de Deus, né? Ele precisa, né, de se renovar. Então, o que o Gandhi falava, é que ele gostava muito já do santificado, né? Que era Cristo, né? Mas nós estamos em processo, né? Nós estamos em transformação, né? O perfeito é só Ele, né? A gente está, né, para a glória de Deus, né? E graças a Deus que Ele é o único perfeito, porque se a gente fosse perfeito, a glória ia ser nossa, né? Então, Ele ainda faz a gente ser imperfeito para que a gente possa reconhecer, não que Ele não queira que a gente viva a perfeição, né? A plenitude, mas para que a gente não se perca ao longo do caminho, né? E faça lá o que, né, o que o diabo Amanhã, fez, né? amanhã vai ser 26, né, gente? Só faltam três capítulos, né, para terminar Sim, Mateus. 26, Amém. 27, 28. E a partir de amanhã, aí começa a sofrência, o sofrimento. A sofrência, como dizia aí o pessoal. aliás, amanhã acho que a dona Ruth vai trazer, né? Isso? É? Ruth? É, Ruth, no modelo antigo? Como Vamos ver se ela assim? Nós responde. vamos fazer isso mesmo? Esse capítulo é bem comprido, hein? Aí, ó, É, eu Né? acho. Não, na verdade, assim, a gente Vai. começa. eu só falei porque você se manifestou, Ruth, com esse desejo e assim, vai ser um prazer. Não é imposição nem obrigação, e nem mesmo sugestão. Bom, uma sugestão pode até ser, mas é porque É, você ué. falou, Não, eu tá? sei, Então, assim, falei, seja, igual eu seja falei. bem-vinda, se você quiser Mas trazer. amanhã, Igual Ruth, dona Luz. Hum, você não tá trabalhando, né? Você tá em casa, não é não, isso? Aí se você tô. quiser começar amanhã e já trazendo e explanando pra gente, é legal que você possa participar Ei, mais com a gente aí. Acho que talvez seja isso que o James está querendo dizer aí também, de a gente ouvir mais a Ruth, que ela derrama bastante, né? mas é Então, e a porque Ruth esses ontem dias ela comentou, né, você que, ouviu que ela quando sente o Lucas falta. ontem falou, o Fábio, que você ouviu o Lucas ontem falou bem assim, quando eu trouxe o capítulo 25 o ano passado, que a gente fazia, a gente trazia, estudava e fazia, eu Sei. estudei e ficou na minha memória, eu lembro ainda, né? E aí ele trouxe. Aí eu falei, realmente, quando a gente trazia, a gente estudava e fixa mais mesmo. Você aprende mais porque você leu, você estudou antes de trazer, sabe? Você buscou mais informação. Aí eu falei, por que nós não volta assim? Aí é por isso que o James Amém. está falando. Traz pra gente amanhã Isso. então, Ruth. Traz pra gente. Porque E além o de Espírito ser algo Santo que vai você conduzindo. comentou, Ruth, eu lembro que a gente até comentou também outro dia, estava eu, o Fábio, meu pai e o Lucas. E o Ah, Fábio também sentiu falta disso daí. E eu então, assim, sinto. Eu sinto começa a mesmo. juntar. Então, acho que vai ser muito legal. Tá bom, eu vou Meu fazer o pai meu chegou. melhor. Olha o seu Mário E aí, aí. seu Mário? Ó, sentimos falta. Cadê o senhor? Por que você faltou? Bom dia, tudo Bom bem? dia. Tudo e o senhor? Bom dia. Eu fui fazer um exame de rotina. Eu estava em jejum, eu tinha que Ah, chegar lá não, às seu 7 Mário, horas da manda manhã fazer no posto de depois. saúde. Manda fazer depois. Perde não. Aí não deu para participar, mas olha, cheguei agora. Amém. Então faz oração pra gente encerrar hoje já, seu Mário. Já entra orando. Já vai Tudo bem, Fábio? abençoando.
Amanhã a Ruth E aí, vai como é que trazer pra foi? gente hoje. Muito gostoso. Foi muito bom. Maravilhoso. Tá bom. Você já quer encerrar? Tá Pô, mas eu bom. cheguei agora, pô. Você que ia começar agora, pô. Começou agora. Só um pouquinho atrás. Ai, ai. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe Samuel, James, a Ruth e a Dona Lucinha. Eu nem vi hoje ainda, mas amém. Deus amado Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai, de poder estar orando com os meus irmãos, Pai. É um prazer, Senhor, estar aqui todos os dias, junto com o Senhor, Pai, porque eu sei que Tu está presente, está no meio de nós. Abençoa cada um deles, ó Pai, que participa desse devocional, as pessoas que têm o privilégio de ouvir, de aprender conosco, Pai, porque nós também estamos aprendendo, Pai. Coloca no nosso coração sempre, Pai, a humildade, o carinho, a atenção para o próximo, Senhor. Faz-nos, Senhor, com que possamos praticar a Tua palavra, Senhor. Não só ouvir, mas praticar, Senhor. Abençoa as nossas famílias, nossos filhos, nossos parentes, nossos pais, nossos amigos, todos aqueles, ó Pai, que conhecem a Tua palavra, Senhor, e te busca. Dá-nos um dia, Senhor, de alegria, de paz, de espírito, Pai. Que tudo dê certo nesse dia, Senhor. Que os ventos, Senhor, soprem a nosso favor, Senhor. Derrama da tua unção sobre cada um de nós, Pai, para que possamos ser prósperos, ó Deus. Sê conosco, Pai. E que eu te peço e te agradeço, na certeza da bênção recebida. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.